Seguimos aqui, né, Natália Godoy, com mais informações. Sim. Vamos lá, a gente vai falar agora do seguinte, gente. A divisão, é essa palavra, a divisão do trabalho doméstico ainda é muito desigual entre homens e mulheres. A gente sabe disso, né? O que aponta uma pesquisa do IBGE também confirma isso. O que essa pesquisa diz, né, Fred? Se tem uma coisa que eu aprendi aqui no Bom Dia DF com as nossas brilhantes editoras é o seguinte, pessoal. Homem não ajuda em casa. Não, é dividir. Homem o quê? Contribui, divide, participa. Aprendi isso com Luísa Doyle, lá falando muito na minha cabeça. Gisele, as editoras aqui. E é por isso que a gente está fazendo essa reportagem hoje. Algumas casas, aos poucos, os homens começam a entender que essa responsabilidade é deles também, ó. Eu ralo bastante em casa, viu? Tá certo, é isso mesmo. E na nem minha casa reclamo, também. nem posso. Não pode, Frederico. As tarefas mais pesadas, infelizmente, ainda sobram para elas, mesmo quando tem o trabalho fora de casa. Veja. Quando o trabalho e a escola vão para dentro de casa, a lista de coisas para fazer parece não ter fim, né? Sempre tem uma louça para lavar, um chão para varrer. E para as mulheres, então, essa carga de trabalho doméstico sempre foi maior. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada na última quinta-feira, mostra que no DF, o número de pessoas que desempenham afazeres domésticos na própria casa ou na casa de familiares é maior que a média nacional. No DF, o percentual foi de 90% em 2019. Elas continuam sendo maioria, mas entre todas as unidades da federação, o DF tem o segundo maior percentual de homens que fazem as atividades domésticas. Mas os trabalhos dentro de casa ainda continuam sobre os ombros delas. Isso mostra aí talvez uma mudança que possa estar começando a acontecer. Por exemplo, as mulheres, elas cozinham, né? Elas fazem as coisas mais práticas da casa. Então, cozinhar, lavar louça, né? Já os homens, eles realizam, por exemplo, mais compras, pesquisas de preço. Os dados mais recentes do IBGE são do ano passado. Então ainda não é possível mensurar os efeitos da pandemia, mas a gente traz aqui alguns relatos que demonstram uma mudança no comportamento. Na casa do Flávio, ele é quem tem assumido a maior parte das tarefas. Minha esposa é sanitarista e nessas épocas ela tem trabalhado muito mais presencialmente do que eu, então eu assumi mais o papel dos trabalhos domésticos, almoço, limpeza, eu tenho feito mais nesses períodos. Eu nunca considerei que eu ajudo a minha esposa, porque ela não tem esse trabalho, ela não tem esse papel aqui em casa. Nós dividimos todas as tarefas aqui e pós-pandemia vai continuar sendo assim. A Herta criou um grupo chamado Tributo a Elas para promover ações de conscientização e emancipação das mulheres. Sempre é o espaço do cuidado e do cuidado da casa, do cuidado das crianças, é uma tarefa que é muito vista como uma tarefa muito feminina. Por exemplo, é o trabalho eu tenho que arranjar um material reciclado para levar para a escola do filho, ou eu tenho que abrir mão de uma função mais qualificada no meu trabalho, porque meu marido está precisando de um espaço maior de ascender profissionalmente. Na casa dela, o marido conta como tem sido a divisão de tarefas. O espaço doméstico, tanto quanto o espaço político, é para qualquer ser humano e para qualquer gênero e para qualquer raça, etnia, credo, enfim. É para qualquer um de nós poder participar. Apesar desses bons exemplos, o tempo médio dedicado aos afazeres domésticos ainda é muito desproporcional entre mulheres e homens. Elas trabalham 8 horas a mais que eles. Está tendo um aumento de afazeres pelos homens, mas ele ainda não é suficiente para a gente falar que está tendo redução de desigualdade. Essa psicóloga explica que esta é uma questão estrutural que precisa ser desconstruída. Esse aumento aí da carga de trabalho das mulheres na pandemia é um agravamento de uma situação que é estrutural na nossa sociedade, que é essa desigualdade na divisão sexual do trabalho. São as desigualdades de gênero. As mulheres ainda são mais socializadas para o cuidado. Então, nós ainda brincamos mais de panelinhas, ganhamos bonecas. Agora, o problema é que a gente naturaliza isso.